né? Mas eu trouxe aí a informação via Twitter do Alves, né, Léo? Que está muito, mas muito bem encaminhada a venda do Alves para o CSKA Moscou por 6 milhões de euros, mais 25% para o São Paulo da mais-valia de uma venda futura. Está muito bem encaminhado, ele estava até jogando no sub-20 essa semana, nem está mais treinando no sub-20, está só esperando finalizarem a parte burocrática para ser anunciado, então, como novo reforço do CSKA Moscou e fazer a sua viagem também à Rússia. Te pergunto, meu caro Léo Valejo, faz sentido essa venda? Porque eu tenho minha opinião que eu vou dar na sequência. Eu acho, enfim, você abre os trabalhos, né? Eu acho assim, eu até brinquei no Extra. Sabe quando você tem aquela ideia estúpida? Você tem o cartão de crédito, a conta tá alta. Mas, pô, você ainda tem a condição de pagar. Você fala, eu vou parcelar e vou pagar juros. Né? Então, assim, é uma ideia extremamente estúpida, é uma ideia absurda a gente ter essa avaliação dessa venda. Primeiro, pelas cifras, um atleta 2005, meia, que pode jogar de segundo volante, polivalente, seleção de base em praticamente todas as categorias, vem jogando no profissional, tem assistência e participação em gol nesse elenco profissional atual do São Paulo, e você vender por 6 milhões de euros para o CSKA Moscou, então é uma conjuntura de fatos que me leva a crer que não é possível. Primeiro porque 40 milhões de reais é muito pouco, eu comparo a venda do Alves de 40 milhões, né, pouco mais de 40 milhões de reais, a do Jair, que foi vendido, tem 22 jogos como profissional no Santos, jogando uma Série B, e foi vendido para o Botafogo por 89 milhões de reais, né, um zagueiro em detrimento de um meio campo, então comparações diferentes. E segundo, se o São Paulo vendesse, sabe, com todo respeito, eu vou vender o Matheus Alves por 6 milhões de libras para algum time da Premier League, ou que seja da Championship, e eu tenho 25% de mais-valia, de alguma forma você faz sentido, porque você está colocando o seu atleta numa vitrine e, consequentemente, essa vitrine vai te render muita grana no futuro, como foi a venda do Antony para o Ajax, que o São Paulo consegue uma bolada quando ele é vendido para o United. Então, assim, aí faz certo sentido, porque existe uma vitrine e você, de fato, vai conseguir valorizar o seu produto, que é o atleta. Quando você não tem, se você vende para um cenário que nem a FIFA controla mais, que o futebol russo não é mais controlado pela FIFA por conta da guerra, a chance do Alves realmente ser valorizado é muito pequena financeiramente falando. Ele vai sair por qualquer outro clube, os clubes que vão pagar muito menos. São Paulo não vai conseguir essa mais-valia. Então, de fato, São Paulo vai sair num enorme prejuízo. Juntou com a informação de que o São Paulo vai utilizar a venda do Alves para contratar jogadores. Então, você praticamente queima a venda de um atleta da base, você pega esse dinheiro e fala, não, porque a ideia era, não, vamos pegar esse dinheiro porque o fluxo de caixa, porque os juros bancários, porque a liquidez, porque todas essas palavras que enchem, né, o vocabulário dos dirigentes atuais de São Paulo são muito legais. Mas aí você pega esse dinheiro para contratar jogadores, qual é o sentido disso? E os 30 milhões de reais por ano que você gasta em Cotia? Qual é o sentido de você vender um dos pilares do seu sub-20 por 6 milhões de euros para um time que nem a FIFA comanda mais o futebol do país desse time? É uma insanidade, se eu pudesse cravar, é uma insanidade a venda do Alves para o CSKA nesses moldes. Para mim é insano. Eu acho que é assim, uma venda muito ruim acima de tudo, né? Não que o Alves seja um astro que a gente estava esperando que a venda sairia por 30 milhões. Não, assim, não é isso que a gente estava falando. Mas é um valor muito baixo para um São Paulo que ainda perde 15% desse percentual da venda que pertence ao próprio jogador. Acho que para ele em si é ruim, mas ele também está aceitando essa oferta, né? Então ele vai aceitar cair nesse ostracismo do futebol russo, que hoje não joga nenhuma da competição da UEFA, joga apenas a liga do clubinho russo, né? Não tem mais então nenhuma projeção internacional para o Alves. Acho que essa mais-valia também perde valor em cima disso, né? Porque é assim, muito difícil projetar uma venda grandiosa do Alves num curto, médio prazo. E acho principalmente que mostra uma fragilidade enorme do São Paulo no mercado, que eu sempre falo aqui, né, Léo? Quando você chega, como fez o São Paulo há 2, 3 semanas, e vaza para a imprensa que você está desesperado por uma venda, obviamente o mercado vai ofertar qualquer valor. É aquela analogia que hoje nosso, querido Raí Monteiro fez hoje mais cedo por aqui na live do Hernan Crespo, né? Você chega, então assim, eu tô com esse notebook aqui, quero vender ele. Eu acho que ele vale, sei lá, 4 mil reais. Aí jogo lá no grupo.
Aí o Léo tá ciente que eu sei lá, tô para ser despejado de casa, né? Eu tô, enfim, na M financeiramente. Aí ele chega e fala, pô, faz um e-mail nesse computador, eu no desespero, tendo a conta para pagar amanhã, eu posso fechar negócio, né? Porque isso acontece quando você está desesperado por dinheiro. Você vende por qualquer valor. E acho que essa venda do Alves é, acima de tudo, um enorme desespero, né, da parte financeira de São Paulo, e é uma pena, porque ele é um jogador que, infelizmente, eu acho que ele ainda teria muito a acrescentar na temporada, porque ele é uma função, né, ele é um cara meia, armador, joga como camisa 10 também, que é muito difícil você achar, né? O São Paulo tem só o Oscar, que infelizmente machuca muito. Tem o próprio Rodriguinho também, que eu também acho que não dá pra gente esperar muita coisa. Então, acho que é um preço, acima de tudo, que mostra um desespero do São Paulo no mercado. E é aquela coisa, né? O chat está dando várias analogias aí que eu não vou colocar na tela. Inclusive, o nosso Paulo Nobre falou que ele paga 1.200. Eu estava vendendo um notebook com a ajuda do enfim, Paulo Nobre no último ano, né? Então, ele sabe muito bem que a história é verdade, não a parte da casa. Mas esse lado financeiro, eu acho que é algo que, infelizmente, hoje é o Alves, pode ser o Lucas Ferreira, que a gente vai mencionar, pode ser o Rian, pode ser o Mike. O São Paulo sempre vai vender mais barato do que deveria pela urgência em ter dinheiro no caixa, Léo. E é o que você falou, você manda um recado pro mercado, né? Porque você vai estar desvalorizando um produto. Quanto que vai ser vendido o Lucas Ferreira, o Luca, né? Os jogadores que estão subindo, estão em ascensão. E o São Paulo tem que ter esses meninos como potencial de venda para pagar dívida, gente. Onde o São Paulo vai conseguir literalmente sair do buraco. Então, cara, é uma situação que não faz o menor sentido. É ruim para a imagem do São Paulo, é ruim para a carreira do Alves, na minha opinião. Aí, se ele topou, outros 500, mas tudo bem. E é ruim para todo mundo. Então, é uma venda que não faz o menor sentido, muito e junta muito com o fato de você estar gastando 30 milhões por ano em Cotia. Então, cara, pô, qual que é o sentido de você gastar tanto em formar atletas e vender um atleta que não tô falando de um zagueiro, sabe? Não tô falando de um goleiro, com todo respeito às posições, mas assim, não tô falando desses caras, eu tô falando do meia, de um cara que hoje é substituto do Oscar. Não é qualquer jogador, entendeu? Então, assim, claro que eu não espero que o Alves seja vendido por 25 milhões de euros. Mas, pô, de verdade, se fosse por 6 milhões de euros para um time de Premier League, para um time de La Liga, por 8 milhões, por 10 milhões de euros para um Porto, para um Benfica, você sabe que tem visibilidade. Então você fica com 25% e você ainda consegue monetizar em cima e pegar o dinheiro agora. Por mais que eu ainda não concorde, faz muito sentido para um time que precisa de dinheiro. Agora, um time que precisa de dinheiro, vender por 6 milhões e falar que vai usar o dinheiro para comprar jogador, pra mim, sei lá, não faz, é água e óleo, não tem como se misturar, não faz o menor sentido.